Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de setembro de 2013, é uma sexta-feira, e o nosso verbete é de número 2793. Ele tem 8 páginas, 53 logias e 38 máximos. O tema de hoje é a direção defensiva, da especialidade profilaxiologia. E ele foi redigido pelo neoverbetógrafo de hoje, professor Mário Rosa. E a gente aqui chama a atenção e parabeniza a todos, em especial o neoverbetógrafo de hoje, que ele é o 300º verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia. Ou seja, é o neoverbetógrafo de número 300, aqui participando da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, pessoal, já fica aí o convite para quem não é ainda, que participe integrando aí essa mega GESCOM grupal, tertulianos aí presentes, que ainda não tem verbetes, né? A gente tem um convite aí aberto. A gente sabe que essa altura do campeonato temos muitas técnicas, oportunidades, né? Tem curso, tem livro, enfim, tem as equipes de revisão. Então, aí, tecnologia não falta, tá certo? Para quem tiver empenhado aí em participar. Bom, então vamos voltando aqui ao nosso verbetógrafo de hoje. O professor Mário Rosa é graduado em Letras, brasileiro, natural de Canguçu, Rio Grande do Sul, voluntário da Conscienciologia desde 2009 e professor de Conscienciologia desde 2011. Agora, em definologia, a direção defensiva é o ato profilático de a consim, homem ou mulher, conduzir veículo automotor de modo preventivo quanto a possíveis ações incorretas de outros condutores e ou de condições adversas, a partir da sondagem, análise, exame, avaliação, verificação, visualização, percepção e reconhecimento antecipado das situações de perigo, com o propósito de eliminar os fatores causadores de acidentes e oferecer o máximo de segurança aos passageiros e demais usuários da via de trânsito. Na pensenologia, o holopensene pessoal da prevenção no trânsito, a retilinearidade autopensênica visando viagem segura. As normas gerais de circulação e conduta, os documentos de porte obrigatório, os equipamentos obrigatórios, a sinalização de trânsito, o senso universalista na via de trânsito, os deveres e direitos do condutor. A proposta de a especialidade transitologia ser ensinada nas escolas com a finalidade de educação para o trânsito. O veículo enquanto extensão dos membros inferiores, os riscos do trânsito, a manutenção de distância segura com o veículo transitando à frente. A posição análoga aos ponteiros do relógio às 9h15, sendo a mais correta para segurar o volante. A manutenção dos ciclistas e pedestres no campo de visão. A sinalização com antecedência ao definir nova trajetória. O tempo de reação do condutor em situação de risco. As oportunidades no desenvolvimento do senso de fraternidade no trânsito.
nós chamamos a atenção que essa fatologia apresentada aqui, ela é muito rica, muito extensa. Tem 37 linhas, né, o que configura o máximo no verbete. Agora, aqui para a fatologia, sinalética energética pessoal, auxiliando na tomada de decisões, a blindagem energética do veículo, a parapercepção das mudanças do campo no interior do automóvel a partir dos passageiros, as orientações dos amparadores extrafísicos, os acoplamentos de assediadores extrafísicos, gerando acidentes, a autointoxicação energética por desconhecimento do EV, a escagem inconsciente, as ações despercebidas, as atitudes anticosmoéticas geradoras de interprisões, a desassimilação energética, evitando acidentes graves. E aqui no detalhismo, também nós chamamos a atenção que tem 27 máximos. E na argumentologia, ele apresenta duas listagens, uma de procedimentos com 5 passos técnicos e uma outra de caracterologia com 10 posturas profiláticas. E na remissiologia, nós destacamos automóvel, código pessoal para a segurança, conduta desarmada, dessoma prematura anunciada e taxologia da segurança. E na frase enfática, o valor da direção defensiva é demonstrado pela necessária atenção na conduta de veículos automotores, pois a menor distração pode resultar em graves acidentes e até dessomas. Na questionologia, você no teste de avaliação pessoal, pela escala simples de 1 a 5, em qual nível se situa quanto à prática da direção defensiva? Considera proveitoso refletir sobre o assunto? Por qual razão? Aqui na videografia específica nós temos uma fonte, na filmografia específica 2 filmes, na bibliografia específica nós temos 8 fontes bibliográficas e na webgrafia 3 fontes. E na mega-análise do João Paulo, tráfego, trânsito, automóvel, lucidez, atenção, educação, condução, precaução, prudência, sinalização, manutenção, segurança, civilidade, cidadania, sociologia, transitologia, conviviologia, pacifismologia, profilaxiologia e prevenciologia. Agora, professor Mário, antes de entrarmos aqui nas perguntas, eu gostaria que você contasse para a gente como foi a ideia desse verbete, por que você resolveu escrever sobre a direção defensiva. Boa tarde a todos, principalmente o pessoal, a equipe dos verbetógrafos, que me auxiliaram muito para ordenar as ideias aí. Com certeza, sem eles, não estaria hoje com esse verbete por aqui. E dizer que o que me levou a escrever sobre a direção defensiva é devido ao meu trabalho, porque eu trabalho há 19 anos como policial rodoviário e eu tenho visto situações no trânsito que, se houvesse o mínimo de conhecimento de direção defensiva, penso que esses acidentes não ocorreriam. Então, vi essa necessidade e também pensei na possibilidade da policarmalidade. Se a gente tem uma oportunidade, tem um conhecimento de algo que possa ajudar outras pessoas, então por que não ajudar? Por que não fazer? E dentro dessa verbetografia eu vi essa oportunidade de fazer assistência, inicialmente para mim mesmo, porque quando eu comecei a pesquisar esse assunto, embora com 19 anos na profissão, eu vi que muitas coisas eu ainda não estava fazendo, desconhecia, e havia muitos outros recursos que a gente podia trabalhar a partir da multidimensionalidade, além da parte intrafísica. Muito bem. Agora, em megapensenologia, na página 6, você colocou: dirijamos com prudência, defendamos com discernimento, e trânsito é convivência. A teletertuliana pede se você poderia expandir mais sobre procedimentos adequados relacionados a cada um dos itens.
Esses dois primeiros megapensenes faz parte do megapensene trivocabulado do professor Valdo. E o terceiro, trânsito e convivência, esse eu mesmo fiz. Então, portanto, o meu entendimento, dirijamos com prudência, é a partir do entendimento que a pessoa está no trânsito. Ela não depende somente dela para dirigir o seu veículo, ela vai depender dos atos das outras pessoas. Então, sempre ter o máximo de prudência possível. Sempre tomar cuidado com tudo, com todos, principalmente com os pedestres, com os motociclistas, ficar sempre atento a tudo, aos espelhos, a tudo aquilo, dentro do teu veículo, além de estar com a atenção voltada para os painéis, para os comandos, tem que estar atenta sempre em volta. O que está acontecendo em volta? Está ligada no veículo, não está ligada, no caso, no rádio que está tocando, ou no celular que tocou, ou outra situação. Se você está no trânsito, dedica aquele momento para o trânsito, ou seja, a prudência. O outro aqui, defendamos com discernimento, no sentido de que o meu entendimento, não sei qual o entendimento que o professor Valdo colocou aqui, mas eu puxei para o trânsito, no sentido de que não adianta tu fazer uma defesa no trânsito em que tu está pensando somente em ti. Tem que haver discernimento, tu tem que ter a escolha, ver o que é melhor para mim e para os outros. Tu não pode, por exemplo, vir numa rodovia e fazer uma ultrapassagem em que tu pode induzir a pessoa que está atrás de ti a fazer a ultrapassagem e não dar tempo para ela que isso aconteça. Então, você deve estar atento também a tudo isso. Saber fazer as escolhas, ver o que é certo e o que é errado naquele momento. O trânsito é convivência, porque eu entendo que o trânsito é convivência, porque quando tu vai para o trânsito, você está dependendo dos outros. Você não está dependendo só de ti. E essa convivência com os outros, você aprende muito. Aprende o que deve fazer e o que não deve fazer. Agora, professor Mário, também, na página 7, primeira linha, você, favor informar sobre os 3 itens. As normas gerais de circulação e conduta, os documentos de porte obrigatório e os equipamentos obrigatórios. Ele pede para você me informar para esclarecimentos, pois estou em fase de autoescola. Em cima do lance aí. Bem, as normas gerais de circulação e conduta para te ter ideia, são muitas normas, né? Essas normas são normas de percurso, intersecção, referente à ultrapassagem, à parada, às luzes do veículo, a atenção ao ciclista, a atenção nas conversões. Para se ter uma ideia, no Código de Trânsito Brasileiro, está lá no artigo 66 ao 67, falando sobre isso, ou seja, 41 artigos que falam sobre isso e são esmiuçados, ou seja, tem muita informação. Então, eu passaria esse tempo todo aqui, 2 horas, falando sobre isso, se houvesse o tempo. Como não há, eu te sugiro que tu vá no CTB, vá lá no artigo 26, onde começa, as normas gerais de circulação e conduta, que vai até o artigo 67. São 41 artigos, são esmiuçados, cada um deles, vai falar sobre a ultrapassagem, como fazer essa ultrapassagem, como andar nas intersecções, como usar as luzes, buzina, como ficar atento aos motociclistas, aos ciclistas, e por aí por diante. Quanto aos documentos de porte obrigatório, atualmente existem 2 documentos de porte obrigatório. Um deles é o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Tem que ficar atento para ver se esse documento do veículo está em dia. E a outra situação é a CNH, Carteira de Motorista, que também tem que ver qual tipo de veículo que você pode dirigir. Tem que ficar atento a isso aí. Quanto aos equipamentos obrigatórios. Os equipamentos obrigatórios podem ser divididos em 2 situações. Os equipamentos obrigatórios para o veículo e os equipamentos obrigatórios para o condutor. Só para se ter uma ideia, mais ou menos, para o veículo, o equipamento obrigatório, a STEP, seria a STEP, o extintor, a chave de roda. Para o condutor, o cinto de segurança dentro do veículo, os espelhos, né? Seria por aí. Seria também, tem outra parte dentro do CTB que fala, que explicita bem isso aí.
ok? Agora, professor Mário, eu vi que você colocou aqui uma informação que eu achei muito interessante. A priorização da segurança em detrimento da razão, na 4ª linha da fatologia. Você poderia explanar sobre isso? O que acontece no trânsito, né? Até lá na parte lá do vídeo que tem, lá na folha... Na orografia, exatamente. Na orografia lá fala direção defensiva em HD. Aquilo ali... Na videografia, né? Videografia, correto. Página 12. Página 12, videografia específica, direção defensiva em HD. É muito interessante que veja esse vídeo, porque ali tem uma instrução muito importante sobre trânsito. Ele se relaciona diretamente ao filme Um Ato de Coragem. Ali mostra a situação bem exatamente isso aí que a gente está falando. O que acontece? No trânsito, se alguém vai fazer uma ultrapassagem, e tu vê que a pessoa não tem tempo para fazer essa ultrapassagem, então o ideal é que tu vá para o acostamento, tu libere. Tu não vai dizer, esse lugar é meu, eu estou certo, eu não vou sair daqui. Você tem que pensar primeiro na segurança, não nos seus direitos. Se no momento tu tem que sair do teu direito para que tu consiga evitar um acidente. Se a pessoa está fazendo uma ultrapassagem e não deu tempo, por que não abrir para o acostamento e facilitar essa ultrapassagem? Né? Então, nesse sentido, não adianta tu achar que está certo, tu vai estar certo, mas vai acontecer um acidente, tu também vai te envolver. E a coisa vai ser ruim para todo mundo. Eu tenho a impressão que isso deve causar muito acidente, né? Essa birra. Eu estou certo, ele que se dane. E acontece o pior para todos, né? Quer pegar o microfone? Em relação à priorização da segurança em detrimento da razão, eu atendi um acidente em 1977, em que o cidadão, eu estou certo, e ele que se vira, e ele veio a falecer, um rapaz de 26 anos, ele era motorista de ônibus e viajou a noite toda e no outro dia pegou o carro para ir para a casa dele. Antes de chegar na casa, ele dormiu e o outro não deu preferência para ele. Eu estou certo, é ele que se vire, pronto. Nossa. Rapaz de 26 anos. Agora, professor Mário. Isso é muito comum. Comum, né? Professor Mário, na página 7, 8ª linha, sobre o cinto de segurança salvando vidas, você tem alguma informação sobre estatísticas a esse respeito? O que eu vi, o que a gente vê na internet, por exemplo, e consegue acessar pelo curso, e que a gente vê nos próprios acidentes, né? Na maioria das situações em que o cinto de segurança não é usado, se a pessoa estiver na parte da frente, ela é jogada para fora pelo vidro. Se a pessoa estiver na parte de trás, há várias situações em que a pessoa acaba matando até o condutor, porque ela é jogada para frente com a cabeça e bate na nuca do condutor, em outro local, e acaba matando. Então, é muito comum, até tem um vídeo que é bem interessante sobre cinto de segurança, se tu colocar no YouTube, vai aparecer muitos, né? De um casal que está com o cinto de segurança na frente e a criança vem sentada entre os bancos na parte de trás. Aí eles falam ali naquela situação que os pais fazem tudo pelos filhos, o amor, o carinho, a atenção, mas quando ele precisa dar uma freada, a criança passa direto pelo vidro. Ou seja, o cinto de segurança, a pior situação que hoje em dia alguém ainda reluta para o uso do cinto de segurança, é porque diz assim, olha, se eu cair na água, como é que fica? A situação é muito simples. Se você cair na água e não tiver com cinto e bater com a cabeça, você fica inconsciente. Se você tiver com cinto, embora caindo na água, você tem o tempo, se tu dá uma manutenção do teu cinto de segurança, se dá uma manutenção dos equipamentos obrigatórios, você tem o tempo de desamarrar o cinto e sair, porque você não teve nenhuma lesão. Então, o cinto de segurança, até na situação que o pessoal comenta, se eu cair no rio, se eu cair na água, como é que fica? Ainda, mesmo aí, a tua situação é muito favorável. Tem um complemento em relação a essa condição aí do cinto de segurança. Eu não sei se com todos os veículos pode acontecer, mas um recurso que pode ser utilizado é se houver a possibilidade, a pessoa conseguir vislumbrar alguma coisa nesse sentido,
arredar o banco do condutor todo para trás. E ele consegue ali um espaço maior e possibilidade de poder sair. Né, porque ele tem a regulagem, né, de distância dos pedais ali. E se ele chega o banco todo para trás, ele tem condições de poder sair. Ah, entendi. Dá mais folga. Sim, dá um espaço maior. Outra situação bem interessante do cinto de segurança é que a pessoa também tem que saber como usar o cinto. No caso, por exemplo, tem que tomar cuidado para que o cinto não atinja o pescoço da pessoa. Hoje em dia, os carros mais modernos já conseguem ter levantamento de banco para posicionar o cinto, né? Para que a pessoa consiga passar o cinto direto, né, no peito, né, sem que haja problema de apertar o pescoço. Isso é importante, né? Agora, também na parafatologia, na página 7, sexta linha, os acoplamentos de assediadores extrafísicos gerando acidentes. Você poderia expandir? Isso, inclusive, tem até um verbete do professor Waldo, que agora eu não lembro, né, que fala o seguinte, que a maioria das ocorrências de morte que existem tem dedo extrafísico. Ou seja, tu imagina a oportunidade que um assediador, uma consciência ou consciência extrafísica terá no momento que você está dirigindo, se você estiver desatento. Se ela não gosta de você, ou você deve alguma coisa para ela no passado, ela tem ali, numa distração tua, e tu ficar desatento, ela tem uma oportunidade de causar um acidente, de interferir alguma informação na tua cabeça, de modo que tu fica desatento e acaba se envolvendo em acidente. Dando, Mário, essa questão, na mesma parafatologia, na página 7, na segunda e terceira linha, começa ali a blindagem energética do veículo e a parapercepção das mudanças do campo no interior do automóvel a partir dos passageiros. Você pode ampliar para a gente isso? O que é ideal, é o que eu tenho feito ultimamente, a blindagem energética do veículo. Eu entro para dentro do carro e fico lá esterilizando energias para a direção do veículo e para dentro do veículo, durante todo o tempo que eu estou ali. Até tinha algo que melhorou muito em mim, que há uns tempos atrás eu tinha uma dificuldade de ficar esperando o pessoal. Eu tenho 2 filhas adolescentes que moram comigo, né? Esperando que elas viessem, a gente saia para almoçar, esperar lá 5, 10 minutos, para que elas se arrumassem para sair para almoçar. Eu vou lá para o carro e fico trabalhando energia. Então, isso aí agora ficou, para mim, muito melhor, assim, no sentido de que eu não fico mais preocupando com o tempo, eu fico me preocupando com a multidimensionalidade. Então, isso é bem interessante também. Outra coisa, né? No momento que eu paro numa sinaleira, eu não me preocupo mais com a sinaleira. Eu fico, se eu estou parado, eu vou mexer energia, eu vou trabalhar energia, esterilizar energia, absorver energia, mexer com energia, buscar estado vibracional, e aí daqui a pouco isso não abre, e a gente segue tranquilo. A outra situação aqui... A percepção das mudanças do campo no interior do automóvel a partir dos passageiros. Isso aí foi algo que eu comecei a notar, foi em 2011, foi quando eu comecei a dar carona para os professores do IPC de Porto Alegre. Eu comecei a notar que quando eles chegavam para dar aula lá em Pelotas, dar aula do CIP, eu sentia que as energias, estou sentindo aqui, que as energias realmente mudavam no interior do carro, assim que a gente via o padrão de energia muda muito. E depois com isso aí eu comecei a ficar mais atento a isso aí. Aí eu comecei a ver que quando determinada pessoa entra no veículo, o jeito que muda as energias, isso aí dá para notar bem. Porque a partir do momento que tu forma um campo dentro do veículo, a partir do momento que tu brinda o veículo, qualquer informação que chega para mais ou para menos, você vai notar. Posso fazer uma pergunta aqui no ar, aqui em cima? São 2, né? Sobre essa mobilização de energia no veículo, você já chegou a perceber uma certa descoincidência que você teve que parar de fazer a mobilização energética? Como eu falei antes, eu faço essa movimentação de energia quando o veículo está parado. Estou lá na garagem, aguardando o pessoal, faço movimentação. Parou na sinaleira, eu faço movimentação. Eu arranco o veículo já. A atenção é para o veículo. E naturalmente, para o veículo e para as pessoas que estão em volta, os veículos estão em volta, situação em volta. Então. Eu não mexo com energia com o veículo andando. Ok. E uma segunda, se por acaso você tinha mini acidentes antes, e se isso reduziu depois que você começou a aplicar essa técnica?
Na verdade, depois que eu entrei para a Conscienciologia, eu não tive nenhum acidente. Bem antes disso, eu me envolvi num acidente, porque eu sempre fui preocupado demais com o trabalho, então eu trabalhava na área técnica, tecnoeletrônica, aí eu dava atendimento a telex, não sei se vocês já chegaram a conhecer os telex, então atendia os bancos. E uma vez eu cruzei por dentro de uma estrada de chão para acessar o banco, já era 1h da tarde, né? Uma estrada, e eu acessei a estrada para atravessar uma cidade para ir para outra cidade para atender o telex. Eu estava preocupado com o horário, porque o banco dependia muito naquela época de telex para trabalhar, e eu acabei, por desconhecimento, andando na estrada de chão, furou um pneu dianteiro da caminhonete que eu estava andando, e eu pisei no freio, perdi o controle e me acidentei. Foi aquela vez somente. Mas, assim, eu não sofri nada. O veículo se estragou bastante. Mas eu digo assim, atenção, se eu conhecesse direção defensiva, eu saberia que não poderia frear daquele jeito. Então, já estaria me livrado daquele acidente. Oi, Mário. Na mitologia, na página 10, eu quero falar sobre alguns mitos. Vamos primeiro para a segunda linha. O mito do androssoma dirigir melhor se comparado ao ginossoma. Se tinha uma ideia antiga aí, que alguns gaúchos ainda pensam assim, né? Naturalmente. Não só os gaúchos, né, Mário? Vamos combinar. Olha lá, se vê um carro que está andando devagar, olha lá, tem mulher dirigindo. Até se tem um carro que entrou para a esquerda e não deu sinal, olha, tem mulher dirigindo. Mas não é bem assim, não. Não é isso que a gente vê realmente. Se vê as mulheres com muito cuidado, hoje em dia no trânsito, às vezes, o que elas demoram para andar é devido à preocupação que elas têm em fazer a coisa certa. Elas se preocupam bem mais que os homens. Porque os homens, a partir do momento que acham que já dominam a direção, eles já deixam até de cumprir as leis de trânsito. E elas têm menos acidentes, não é? Não tem isso? Não. Acidente grave... Pelo menos as mulheres têm menos acidentes graves. Menos acidentes graves e mais acidentes, assim, mini acidentes, batida mais. O que se dá para notar, assim, que a gente nota nos acidentes, né, que os acidentes graves, a maioria envolve homens, mulheres não. Hoje também tem que considerar a situação que hoje tem muito mais homens habilitados que mulheres. Mas mesmo assim, se for fazer uma média, eu não tenho essa pesquisa, mas vai se ver que os acidentes de menor danos realmente são causados pelas mulheres. Mas danos materiais. Tá. Menos danos materiais, desculpa. Agora, outro mito também, que esse já me pegou várias vezes, é o segundo item. O mito da fila andar mais rápido para os veículos transitando ao lado. Essa é muito comum, né? É que nem a fila de banco. A gente acha sempre que a fila do lado anda mais depressa. Aí, a hora que você Mas, muda... na verdade, às vezes, isso já aconteceu comigo, por exemplo, em filas, que eu mudei de fila porque faltava 2 pessoas e, às vezes, chegava lá, aquele guichê não estava mais funcionando. Aí, outras situações em que, às vezes, parece que anda mais depressa, a gente está ali, porque agora, como eu estava falando antes, eu já não me preocupo mais, chegou o ponto que eu não me preocupo mais com o tempo da fila. A fila também é outro momento para trabalhar energia. Então, ficou bom, né? Então, essa ideia assim, é que sempre a pessoa olha, a pessoa não está olhando às vezes para a fila que ela está para frente, está olhando para a fila do lado. Aquele andou um pouquinho. Aí ele já quer se entrar no meio lá. Aí ele entra e vê que ela parou. Aí ele quer voltar para outra. E aí assim fica costurando, né? E se a pessoa ficar naquela fila que ela está, ela ficando mais atenta, ela vai ter possibilidade de... E vai chegar igual, é o momento que ela vai chegar. Por isso a pacienciofilia, né? Posso falar mais um? O último mito, esse eu não sabia que era mito, do motorista não poder conduzir descalço. Anteriormente se falava, né, que o motorista não podia conduzir descalço. Né? E hoje o próprio Código de 1998 fala que não fala que o motorista ele não é específico em dizer que o motorista não pode conduzir descalço. Então, o que acontece? O motorista, geralmente, ele tem que andar com o calçado preso ao pé, tem que ficar o calçado fechado. Preso ao pé, porque se ele tiver que fazer um movimento rápido de frenagem, se tiver com um chinelo ou coisa assim, pode trancar e dar esse problema. Mas não existe especificamente assim,
o motorista, uma lei dizendo o motorista não pode conduzir descalço. Não existe nada contra isso. O ideal é que ele ande calçado. Por quê? Porque os pedais são duros. E ele pode, a hora que apertar um pedal, dependendo do pedal, pode machucar o pé ou pode haver um desgaste no pedal em que ele se corte. Então tem que se preocupar nesse sentido, mas não existe nada específico dizendo que não pode. Mário, eu poderia comentar os dois paradoxos? Paradoxologia, página 9. Isso aqui é na prática, né? O paradoxo de a presença policial em cruzamentos aumentar o número de acidentes. A gente notou isso aí, foi muito lá em Pelotas, que quando se para num cruzamento, o pessoal que vai passar começa a ficar olhando para o policial, não fica olhando para o trânsito. Então isso aí causa mais acidentes do que parece. Então, se o policial tiver com a viatura parada num cruzamento, o que se nota é que a atenção fica ligada no policial. Aí ele fica preocupado, o condutor fica preocupado achando que ele está cometendo algum erro ou alguma coisa, ou às vezes ele está realmente errado, e ele acha que vai ser parado, então acaba causando um acidente. O outro paradoxo, o paradoxo do atropelamento causado por ambulância. Eu digo que é um paradoxo, por que é um paradoxo? Porque uma ambulância, o objetivo dela é salvar vidas, né? É carregar feridos para o hospital e salvar vidas. Quando ela cria uma situação em que ela se envolve num acidente, em que às vezes ela atropela uma pessoa e além disso ela causa um dano na pessoa que está sendo transportada, é um problema. Então, para mim, eu entendo que é um paradoxo. Porque já aconteceu lá na própria Polícia Rodoviária, na época que a gente não tinha concessionário, de um policial sair apressado para ajudar uma pessoa que tinha se acidentado, pegou a ambulância, e acabou no caminho um ciclista alcoolizado, cruzou a frente, e aí foi duas dessomas, né? Não deu para auxiliar a pessoa que estava lá em estado grave, e o motorista e o condutor da bicicleta acabou também dessomado. E sabe que eu até presenciei um acidente desse tipo, em que a ambulância ela bate com um carro, uma moça que vinha escutando o rádio em som muito alto, com os vidros fechados. Ela não viu a ambulância tocando. Aí morreu a mulher que era uma grávida, que estava dentro da ambulância, e ela não teve problema maior, mas o carro todo. A outra situação que acaba às vezes envolvendo a ambulância é que o condutor, na maioria, que a gente tem notado hoje, infelizmente, eles não dão a preferência para a ambulância. Eles não fazem o que diz a lei, que é se vier um veículo com as luzes ligadas, com a parte lá ligada, a parte de cima da ambulância ligada, carregando, a possibilidade de estar carregando alguém, com o alarme ligado, e as pessoas não saem para acostamento, e às vezes isso aí pode causar um acidente. Se uma pessoa vê uma situação em que um veículo desses, uma ambulância, está circulando na cidade ou na rodovia, a primeira coisa, fica na calçada, não atravessa. Se o veículo está e tem um espaço para ir para a direita, o veículo vá para a direita e deixa a ambulância passar. Então, como isso aí não corre, é difícil, às vezes existe até multas, porque às vezes a viatura chega a andar 2, 3 quilômetros atrás de um veículo, com a sinalização toda ligada, porque está indo para um acidente, e tem um acostamento perfeito, e mesmo assim, a pessoa não se dá de conta de ir para o acostamento, para dar passagem, dar a preferência, a prioridade, nesse caso não é preferência, é prioridade, porque o veículo o veículo está sinalizado, está informando que vai para uma ocorrência, e mesmo assim, o condutor do veículo que estiver à frente, ele se nega a dar passagem. Completando o paradoxo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é tradição, já uns 30 anos, todos os domingos, na Avenida Afonso Pena, entre a Rua 13 e a Rua 14, é uma quadra, não tem polícia, mas aquela quadra, você demora mais de 10 minutos, 10, 12 ou 15 minutos, e não tem polícia. Então, o que acontece? Todas as tentativas que foram feitas para colocar polícia tumultua, cria um problema sério, olha, as pessoas começam a xingar, e não funciona. Então, eu vejo que
polícia ali só vai criar problema, não vai resolver o problema. Completando o paradoxo. Obrigado. Mário, na página 7, na fatologia, linha 22, tem a regra dos 2 segundos. O que é essa regra dos 2 segundos? Essa regra dos 2 segundos, ela é usada muito para ultrapassagem, ou distância, na verdade, essa regra é usada para a distância de segurança entre veículos em rodovias. Você está andando na rodovia, está andando atrás de um determinado veículo ou de um caminhão, e aí você acha um ponto de referência. Acabou de aquele caminhão passar por aquela árvore, por aquele poste, você conta 1001, 1002. Se você conseguir contar esses 2 números, por exemplo, tem uns que dizem 53, 54, quando tu fala isso aí, e tu chegou naquele ponto, tu ainda está dentro da distância de segurança para uma frenagem na velocidade que está andando. Obrigado. Uma outra pergunta, você pode explorar mais, que eu vejo que atualmente no trânsito um dos grandes problemas é a ansiedade do motorista. Você pode explorar mais sobre essa relação ansiedade e trânsito motorista? O que acontece, o que eu li nesse livro até tem bastante informações, nesse comportamento humano no trânsito, é que hoje as pessoas consideram o veículo uma extensão da sua casa. Ou seja, ali ela tem o seu escritório, ali ela dorme, ali ela hoje já coloca a mídia e vê televisão e coisa e tal. Então ela se acha no direito de ter preferência. Então com isso, quando ela, devido a esse entendimento dela, ela quando está no trânsito e depende de outras pessoas, ela fica muito ansiosa. Ela não se organiza para sair mais cedo ou pegar uma rota mais devida para que ela possa chegar ao seu objetivo. Ela não traça seu plano de viagem, ela não traça seu plano para o serviço. E hoje, como a pessoa tem muita informação, né, dentro da sua casa, ela quer assistir até o último momento do jornal para ir trabalhar. Então, geralmente, ela sempre sai com horário em cima, ela sai em cima, ou seja, se qualquer coisa que acontecer no caminho, ela não consegue chegar a tempo. Isso aí deixa ela com essa ansiedade, com essa preocupação. E mais todas as informações, esses bombardeios da mídia, né, essas informações que chegam, as informações que chegam de todos os sentidos de problemas do trânsito, e às vezes a pessoa ali ela está no trânsito e fica em pânico, fica apavorada, porque ela se vê numa situação em que ela não tem controle sobre a situação. Como ela não tem controle, ela começa a desenvolver aquela ansiedade, aquela preocupação. Eu vejo que na condução do veículo existe, por parte do condutor, um domínio que ele vai conseguindo com o tempo do carro. Né? Ele tem noção de espaço, etc. Só que a percepção de segurança desse condutor e de domínio e segurança do que é capaz ou não é diferente dos passageiros, da percepção dos passageiros. E dá essa diferença de sensação daquilo que o passageiro acha que vai dar certo ou vai dar errado e daquilo que o motorista acha que vai dar certo ou vai dar errado, seja no espaço entre carros, seja na distância entre, né, em algumas vias, seja em ultrapassagem, seja na percepção de velocidade e assim por diante. Você pode explorar mais isso, como o motorista corrigir essa característica de não considerar a percepção do passageiro? O que acontece realmente, como o motorista está ali na condição da direção e na condição do controle do veículo, e ele já desenvolveu uma certa habilidade que a maioria, às vezes, dos passageiros não ainda a possui, porque a partir do momento que esses passageiros também entendam essas habilidades, o que acontece, as pessoas ficam preocupadas, porque parece, às vezes, uma pessoa no banco da frente, em que seja muito preocupada com o trânsito, é aconselhável que a pessoa sente no banco de trás, para que ela não se envolva tanto. Se tu está dirigindo o trânsito e uma pessoa do lado começa a falar contigo e falar algumas coisas, pode tirar a tua atenção e aí realmente causar um acidente. A pessoa com o tempo, com o veículo,
ela começa a ter ideia de onde ela consegue colocar o veículo. O veículo é como se fosse uma extensão da pessoa. A pessoa sabe aonde pode estacionar, que ela vai conseguir estacionar, aonde ela vai entrar, porque o veículo, com o tempo, o veículo que a gente está usando há muito tempo, a gente começa a ter uma noção de espaço. Toda a volta do veículo tem a noção tranquila, porque a gente já está acostumado com aquele veículo. E a pessoa que está do lado, está ansiosa, ela, às vezes, ela nem chegou a dirigir aquele veículo, ela não tem ideia, noção de distância para frente do veículo, distâncias laterais, distância, a parte traseira. Então, às vezes, ela tem essa dificuldade, ela só vê o foco do outro veículo que está acontecendo no trânsito, mas ela tem um desconhecimento do veículo que, a partir do momento que é usado pelo condutor, ele se torna uma extensão do condutor. Ele tem ideia, ele pode se ver aí com o pessoal que já tem uma habilidade na direção, que eles fazem estacionamento, que talvez tu olha assim, tu não sabe nem como é que a pessoa conseguiu chegar ali, porque ela tem noção das distâncias do veículo. Agora, no momento que a pessoa troca de veículo, aí no início ela tem um tempo de adaptação. De um motorista, já que está se falando do verbete de direção defensiva, é do motorista também se interessar por respeitar essa limitação do passageiro, às vezes de desconhecimento do veículo, e conduzir de uma forma mais segura ainda. E também, por mais que o motorista ache que cabe o espaço, que vai dar certo ele ultrapassar, que vai dar certo passar entre veículos ou estacionar, enfim, mas que ele pode, ainda assim, em função da sua direção, assustar um outro motorista que está na frente ou está atrás, em função da sua forma de direção, que às vezes ele acha que vai dar certo, mas o outro acha que não, e pode induzir o outro motorista a algum tipo de erro e aí causar algum acidente. Aí nesse momento que eu estou falando isso contigo, eu estou considerando a direção defensiva, ou seja, o quê? Que a pessoa que vai fazer essas manobras, ela tem a noção de que ela tem que manter uma distância dos veículos laterais de no mínimo 1,5 m, 1,5 metros, conforme diz a lei. Que ela tem que ter a noção de que se ela está dirigindo o seu veículo e que se ela não está enxergando as rodas traseiras do veículo da frente, ela está muito próxima do veículo. Então, tem tudo isso aí. Eu considero aí uma pessoa que seja defensiva, não uma pessoa que seja aventureira, que acha que dá. Dentro do trânsito, não pode existir o achar, tem que existir a certeza. Não pode haver de maneira nenhuma achar. No momento que tu acha alguma coisa, a probabilidade de dar certo ou dar errado. Então, se tu tem habilidade técnica, e tu conhece realmente o teu veículo, e conhece o trânsito, e sabes que tu não depende somente da tua habilidade, tu também tem que dirigir por ti e pelo outro. Então, a partir daí, tu vai ter uma noção exata do que tu pode e o que tu não pode fazer, e com certeza a pessoa que está ao teu lado não vai ter essa preocupação, porque ela sabe que tu é uma pessoa consciente e que usa aí os princípios da direção defensiva. Agora, ao verbetógrafo. Em Fatologia, página 7, 7ª linha. O assediador extrafísico protegendo o alcoólatra no volante. Você poderia falar mais? Isso aqui é bem interessante, né? Que às vezes, muitas vezes eu peguei já acidentes com alcoólatra, em que na parte intrafísica as pessoas falam que eles não se machucam, porque o que acontece com eles é que eles ficam com o corpo mole, e sendo o corpo mole, não endurecendo o corpo, a batida, ele não vai ter uma reação à batida, mas o que a gente vê extrafisicamente não é bem isso. O que se vê extrafisicamente, que a gente já sabe, tem estudos sobre isso, e que um alcoólatra, ele é um caneco vivo do assediador, é um caneco vivo da consciência extrafísica que vivia alcoolizado, e que agora o meio dela se manter com essa energia do álcool é através do alcoólatra. Então, o alcoólatra, nesses acidentes, vários acidentes que eu atendi, em que as pessoas ficavam feridas, outras pessoas até dessomavam, morriam, o alcoólatra ali, ele tinha um arranhão na testa, uma coisa muito simplesinha. Então, a gente vê aí que isso aí realmente
é muito mais do que a intrafisicalidade explica. É muito mais do que a pessoa que está alcoolizada, ela está com o corpo mole e, por esse motivo, como não há resistência contra o veículo, ela se machuca menos. Tem muito mais do que isso. Agora, também na efeitologia, página 8, primeira linha. Caro verbetógrafo, você, por favor, faça a gentileza de explanar sobre o efeito da inclusão da educação para o trânsito nos currículos escolares e os riscos no trânsito. Você pode comentar? O efeito da inclusão da educação para o trânsito nos currículos escolares. Existe já uma resolução desde 2007, já no próprio CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, esse novo, a Lei 9.513 de 97, 23 de setembro de 97, nesse já falava sobre a preocupação com a educação no trânsito. Agora, a Lei 2000, agora em 2007 foi feita uma resolução em que ela ali explicita como poderia ser feito nas escolas esse trabalho com os alunos a partir do primeiro grau. Seria 90 horas aulas com os alunos, durante os 3 anos, e o que ocorreria? Nesse final dos 3 anos, ele ganharia um diploma, além de ter o conhecimento, a preocupação com o trânsito, ele ganharia um diploma que chegaria lá na autoescola, para somente fazer o exame, fazer o treinamento de trânsito em si, o prático, e lá faria uma prova e já estaria livre do exame teórico. Com isso aí, durante esses 3 anos, essa matéria seria extracurricular, e seria 90 horas, seria disseminadas pelos anos, ali seria disseminada de maneira que no final do primeiro grau já estaria com essas informações. Então isso aí, basicamente, ajudaria já de maneira positiva o adolescente já ter ideia sobre trânsito. Por que acontece muitos acidentes de atropelamento? Porque a pessoa lá, o pedestre, ele não tem noção sobre trânsito. Não tem noção que um veículo precisa de um tempo de parada, que o veículo tem um tempo de reação do condutor. Então, a pessoa não tem ideia disso aí. Então, o que acontece, às vezes a pessoa acha que o veículo é que nem os desenhos animados, apertou no freio e o carro parou. A coisa não acontece bem assim. Um veículo a 60 km por hora, ele vai ter do condutor um tempo de reação de 1 segundo, que ele vai andar 18 metros, tempo de reação. O momento que ele vai colocar o pé no freio. A partir desse momento, ele vai chegar ainda a 65 metros finais. Ele vai chegar aos 65 metros para ter uma parada. Ou seja, a coisa não funciona tão rápido, não é bem assim. Então, essa importância nos colégios para que os alunos tenham noção de trânsito, evitaria já desde o começo muito problema. Em primeiro lugar, já teriam ideia de se portar com o pedestre, já teria ideia de ter ideia do funcionamento do veículo, já teria ideia da área de risco, dos momentos em que poderiam fazer, já teria ideia de que deve atravessar na faixa de pedestre, já teria ideia de que pode atravessar, se é que vai atravessar uma rua, atravessar ela perpendicular, porque acontece que começa às vezes numa parte de uma rua e acaba na outra, porque encurtando a distância. Isso aí pode ocorrer um atropelamento. Não sei se é só isso. Como? Seria só isso? Acho que tá ótimo, né? Você explicou bem, né? Bem respondido. Agora, ao verbetógrafo, professor Mário. Em estrangeirismologia, na primeira linha, a desatenção causando o pile-up. Nessa época de tantos chamarizes para atenção aos motoristas, celulares, GPS, DVDs players para carros, você poderia comentar? Deixa eu me situar aqui. Estrangeirismo, primeira linha. Ah, tá. Achou aí? Que você está com uma tecnologia nova hoje aí. A desatenção causando paliap. O paliap é o engavetamento, né? É a amontoação, é empilhar.
Então, nesse sentido, né, eu não entendi. Pode repetir o final? Ela coloca assim, né, aliás, nessa época de tantos chamarizes para a atenção dos motoristas, né, exemplo dos celulares, GPS e DVDs players nos carros, como é que ele pede para você comentar essa relação da desatenção causando pile-up e esses equipamentos nos carros? Os equipamentos do carro, na verdade, né, o que acontece é que é muito descumprimento da legislação. Na parte da frente do carro, o DVD, ele só pode funcionar se tiver com o veículo parado, certo? E quanto ao uso do celular, o que ocorre hoje, foi feita pesquisa, uma pesquisa última na França, que o uso do celular no trânsito, hoje, ele se compara a uma pessoa, a um condutor alcoolizado. Por incrível que pareça, existe essa pesquisa na França, eu já acessei essa informação. Então, o uso do celular, que tu vai mudar a atenção. Se tu atender o celular e alguma pessoa tiver com um problema, como é que tu fica na direção, né? Agora, diz assim, não, mas vamos usar o seguinte, vou usar o sistema em que eu falo, não preciso pegar o fone. Também não é bom, porque a informação que vai chegar, por exemplo, você está aguardando uma confirmação de negócio que é muito importante para você. Aí a pessoa liga e diz que não deu. Como é que você fica no trânsito? Então, o ideal é que no trânsito o telefone fique desligado, porque hoje tem a bina, né? E tu sabe depois para quem tu vai ligar. O DVD player, ele não pode ser usado, e algumas pessoas a gente tem flagrado, que usa o DVD player na parte da frente do veículo, e que ele fica ligado durante o tempo que a pessoa está conduzindo o veículo. Isso é errado. Não pode. Existem leis proibindo isso aí. Ou seja, somente quando estiver estacionado, isso aí pode ser ligado. Tem até motoristas profissionais, né? Eu já vi taxista com DVD player no carro. Também na fatologia, na página 7, quarta linha, a proposta da especialidade transitologia ser ensinada nas escolas com a finalidade de educação para o trânsito. Como está isso? Ele pergunta, como é que está esse assunto? Bem, até agora não existe nada sobre isso. A proposta foi sugerida durante a escrita do verbete, pelo pessoal da verbetografia. Foi a professora Rosa que sugeriu, achei bem interessante para colocar. É o seguinte, a transitologia, hoje existe essa palavra, em que ela é usada como mudança de governo, da ditadura para a democracia. Então, o que acontece? A minha ideia é colocar transitologia, porque logia é ciência, é estudo, é aprofundamento, é pesquisa. Então, a partir disso aí, realmente haveria condições de fazer um estudo mais minucioso, teria uma ciência para estudar o trânsito, que até o momento não tem. Muito bem, você quer perguntar? Tenho uma dúvida sobre a condução do trânsito, que lá em São Paulo, lembro quando eu andava muito na Carvalho Pinto, tinham vários motoristas que andavam a 70 km por hora na faixa da esquerda, numa pista que é de 120. E eu queria saber, na sua opinião, qual que é o melhor procedimento, tanto para quem está atrás e é ansioso e queria que o cara saísse da frente, para você não gerar maiores perigos no trânsito. Porque dá seta, dá sinal e a pessoa não sai da frente. Essa é a primeira pergunta. O que é o correto? O que o código diz? Os veículos que estão andando mais devagar têm que usar sempre a pista da direita, porque as ultrapassagens, pela lei, são sempre pela esquerda. Então, o que acontece? Tu vai atrás do veículo desses, tu dá um sinal de luz que tu quer passar, ele tem obrigação de mudar para a faixa mais à direita, se ele vai permanecer nessa velocidade. E se ele não sair? Se ele não sair, tu vai ter que fazer alguma coisa... Tem que fazer um EV. Trabalhar com energia, né? Eu acho que um EV é a melhor solução. O problema é que por isso que eu digo que trânsito é convivência, né? A pessoa, ela tem, não adianta. Nesse caso aí, se tu ultrapassar pela direita, tu vai estar descumprindo uma lei de trânsito. Exatamente. Mas às vezes não tem outro jeito. Não tem outro jeito, porque a condição da pessoa permanecer na pista da esquerda e tu vai ultrapassar pela direita, só existe uma situação. É naquele momento que a pessoa sinaliza que vai entrar à esquerda.
Se ela dá um sinal que ela está se preparando para um acesso à esquerda, aí sim, aí tu pode ultrapassar pela direita. Então não teria um mito de que o motorista que anda na esquerda seria o melhor motorista e o cara que anda na direita seria um roda presa? E por causa desse mito que as pessoas evitam ir para a direita? Isso é uma coisa que eu não vi aqui muito no Paraná, uma coisa que eu acho muito bacana, porque todo mundo anda na direita. Quer ultrapassar, ele vai para a esquerda, passa e volta para a direita. Eu aí não saberia saber, no caso da educação do povo paulista, como é que funciona, né? Porque se for pelo código, eles estão totalmente errados nesse sentido. A menos que ele esteja preocupado, né, que à frente ele tem que entrar à esquerda em seguida, ele está preocupado de manter a esquerda, porque acha que não vai conseguir, mas se ele já transita várias quadras à esquerda, com certeza ele está cometendo uma infração de trânsito, porque não deixa os veículos. Apesar de que tem outra situação. Tu falou que a velocidade lá é quanto? É 120 em algumas rodovias e 110 em outras. Tá. O motorista, ele pode, por lei, andar até 50% da velocidade para a via, desde que ele não atrapalhe o trânsito, certo? Se ele quer andar com a velocidade menor do que a velocidade da via, que no caso é 120, ele tem que procurar a pista mais à direita. Joia. E um outro ponto, que eu estou vendo aqui o tema do seu verbete, e eu estou vendo uma comparação disso aqui muito grande com a autoconscientização multidimensional. Será que você pode dar uma palhinha de enquanto você estava escrevendo esse verbete, se não facilitou esse processo seu? Realmente, o que eu percebi durante a escrita desse verbete, que realmente havia muitas informações e muitos locais para fazer consulta, porque a direção defensiva, basicamente, ela trabalha o intrafísico. E a gente não se dá de conta, quem não tem o conhecimento da Conscienciologia, que existe a multidimensionalidade. E que ela está todo o tempo interagindo com a gente, querendo ou não, positivamente ou negativamente. Vai depender dos teus penseres, do que tu pensa, né? Do que tu sente, e das tuas energias. Então, tu vai fazer acoplamento com as informações que vai chegar do extrafísico, do teu modo de ser, do teu modo de pensar. Eu, durante esse verbete, eu percebi assim que em certos momentos, né, que existia muita coisa chegando para mim escrever, realmente para mim fazer inclusão, para mim me preocupar com determinada coisa, e para me ver, fazer uma autoavaliação para mim mesmo, como estava sendo o meu comportamento no trânsito, a partir como agente de trânsito. Tudo bem? Agora, professor Mário, em parafatologia, na página 7, sexta linha, a energia agressiva no trânsito atual. Hoje, dificilmente escapamos das lotações onde quer que estejamos, fato que nos causa irritação. Como driblar bem essa situação? Aqui, nesse caso, para se livrar dessas energias aí negativas, no caso, né, a pessoa tem que começar a se dar de conta de trabalhar mais com o estado vibracional, mudar a sua psicosfera, para que quando essas energias chegarem até você, você se dá de conta e não deixar ser envolvido por elas. Então, o ideal aí é que você comece ou continue, ou amplie o movimento com a energia, o estado vibracional, para que possa criar o seu campo, a sua defesa contra essas informações e que possa ter discernimento para tomar suas decisões. Agora, professor Mário, também na fatologia, página 7, terceira linha. Atenção dividida, você poderia comentar? A atenção dividida tu dividir, quando está no trânsito dirigindo, tu dividir a tua atenção para o trânsito, para as pessoas que estão circulando, os veículos que estão circulando atrás, os veículos que estão na frente, os veículos que estão à esquerda, à direita, o seu painel de controle, controlando de vez em quando como é que está a temperatura do seu veículo, né? Então, a tua atenção tem que ficar dividida nesse sentido, mas ficar dividida não para o celular, não para o rádio, mas sim direcionado para o trânsito. A tua preocupação, porque você está no trânsito
E as suas decisões vai depender do que os outros condutores também estiverem fazendo. Então, é muito importante, lá na citologia, lá na página 6, em que lá tem uma citação do Emerson Fittipaldi. Você tem que visualizar 1 ou 2 segundos à frente do seu carro, sobre qual caminho você vai fazer antes de chegar lá, pois tudo acontece muito rápido. Isso é muito interessante, acho bem interessante isso aí, que é uma maneira da pessoa ficar com essa atenção dividida, não no carro somente que está na frente, mas o carro que está mais à frente ainda. Porque você, seguidamente, vai chegar lá. O tempo, a distância, o tempo é percorrido muito rápido, a distância é percorrida muito rápida e o tempo é muito curto. Então, você já, se vai chegar lá na esquina, já tem que saber o que vai fazer. Se lá já tem uma sinaleira, já tem que saber o que vai fazer. Se na frente tem um pedestre que está tentando cruzar, tu já tem que diminuir a velocidade. Se na frente que está andando lá tem um ônibus que está parado, já há a possibilidade de um condutor, ou um passageiro, sair pela frente. E você, se mantém a velocidade, você pode atropelar. Uma das coisas que foram positivas que aconteceu, falando sobre ônibus, é que antigamente os ônibus, todo mundo entrava pela porta de trás e saía pela porta da frente. A tendência do passageiro é diminuir a distância, então ele cruzava pela frente do ônibus. Hoje já está mudada essa ideia. Os passageiros geralmente entram pela porta da frente e saem pela porta de trás. Isso ajudou muito a diminuir os atropelamentos, porque a pessoa vai procurar a distância mais curta para atravessar a pista. E geralmente, o que ocorria? A pessoa cruzava pela frente do ônibus e era acolhida por um veículo que estava desatento dos acontecimentos. Agora, pode falar. Pronto? Onde que entraria aí talvez a questão da riscomania, tanto do motorista quanto do pedestre? Que muitas vezes o pedestre vê que para ele o sinal está fechado, mas ele acha que vai dar aquela corrida, e às vezes ele está acompanhado também e induz o companheiro ao lado a atravessar, e é um grande risco de acidente aí também, essa riscomania para os dois lados. Isso aí acontece pela, realmente, a falta de educação para o trânsito, A riscomania, no caso do condutor, é que ele não está atento à sinalização, ele não está atento às regras de circulação. E o pedestre é porque ele não tem a informação, e às vezes o condutor se torna pedestre. Imagina, se um condutor se torna pedestre e ele é riscomaníaco na direção, ele também é riscomaníaco como pedestre, não vai mudar. A coisa certa não vai mudar. Então, o que acontece? Um colega meu que esteve há pouco tempo nos Estados Unidos trouxe algo bem interessante, que no nosso Código de Trânsito já tem a multa para o pedestre que causa uma situação no trânsito, se multar no trânsito, ele criar uma situação de risco no trânsito. Ele estava comentando que chegou lá nos Estados Unidos, aí desceu, encontrou o familiar dele, aí daqui a pouco ele vê um senhor que desceu também no aeroporto, vai atravessar a rua pela faixa de segurança puxando a mala, e de repente os agentes de trânsito lá chegam e param a pessoa e multam. Multam ela por quê? Embora naquele momento não transitava nenhum veículo local, a pessoa com a sua mala atravessando na faixa de pedestre, ela estava atravessando com o sinal vermelho. Ela foi multada na hora. Ou seja, isso aí, a pessoa, de uma maneira ou de outra, ela acaba se educando para o trânsito a partir da punição. E aqui no Brasil, a gente sabe que é muito difícil isso acontecer. Até hoje, não conheço nenhum pedestre que tenha sido multado. E a lei, a multa de pedestre, ela já é de 98. Vamos lá, professor. Temos Na Inglaterra, se alguém for atravessar o sinal e não está aberto, a hora que ele tenta atravessar e acontece algum acidente, ele cobre os prejuízos da pessoa envolvida. Sumário. Em Fatologia, página 7, terceira linha de baixo para cima. A proporcionalidade da redução do peso do veículo em velocidades elevadas. Você poderia explicar? O que acontece? O professor Waldner comentou aí com
tempo atrás comentava nas tertúlias, que uma moto dessas grandes, em alta velocidade, ela chegava a pesar 5 quilos. Então, o que acontece é o seguinte, com a velocidade, o veículo em velocidade, se forma uma camada de ar embaixo do veículo que faz com que reduza a sensação de peso, porque o peso em si, na verdade, não muda. Mas, devido à velocidade, o vento fazendo uma camada embaixo do veículo, ele consegue diminuir essa gravidade do veículo com o chão, com o pavimento. Então, dá a ideia, né, de que se um veículo, se é possível medir um veículo passando sobre uma balança em alta velocidade, vai se ter a sensação de que o peso que passou ali não é do veículo, é muito menor. E quanto maior a velocidade do veículo, mais vai aumentar essa camada embaixo do veículo de ar e vai reduzir esse peso do veículo. Não seria exatamente o peso do veículo, mas a sensação que estaria ocorrendo no caso. Agora, em paradoxologia, na página 9. Na sua opinião, poderia incluir o paradoxo das novas tecnologias fabricarem carros cada vez mais velozes e a velocidade máxima permitida ser sempre a mesma? O que ocorre, na verdade, isso aí também um tempo atrás eu tive estudando sobre isso, realmente hoje se vende o carro, né, pela velocidade, pelo torque, mas avaliando mais profundamente, a gente vê que devido ao número de veículos que hoje existe, a gente tem que ter um carro mais potente, por exemplo, para fazer uma ultrapassagem no menor tempo possível. Então, na verdade, imagina se tu vai viajar para um local distante, em que a rodovia só tem 2 pistas, uma que vai e uma que vem. E o teu carro não tem força no motor. E tu precisa fazer uma ultrapassagem, e esse carro, às vezes, não tem a força para fazer uma ultrapassagem, é meio problemático. Ou numa subida, por exemplo, lá tu vai numa serra, isso é muito comum na serra. Se tu vai subir uma serra com um veículo 1000, por exemplo, ele vai baixar para 30, 20 km por hora. É um problema. O torque do veículo, ele tem que ser bem administrado. Ele tem que ser usado nos momentos de necessidade. Ou seja, se tu vai fazer uma ultrapassagem, que ela seja rápida e eficiente e segura. E que tu possa ter confiança no teu veículo. Tu não precisa ter a potência do veículo para andar a 150, a 180 por hora. Precisa ter a potência do veículo, porque de repente, no momento em que tu precise, tu tenha esse recurso. Agora, em tecnologia, na página 8, primeira linha. Cobrir o freio, poderia expandir a técnica? Cobrir o freio seria o seguinte, numa situação, quando tu vai passar por um cruzamento ou num local de risco, tu colocar o pé próximo ao freio, não exatamente no freio, bem sobre o freio, mas sem tocar no freio, seria cobrir o freio, para que você possa diminuir esse tempo de reação, se tiver que dar uma frenagem. Se você daí que você tire o pé lá da onde ele estiver e coloque sobre o freio, é um tempo que demora, e o tempo no trânsito é muito complicado. Você tem que, no trânsito, ganhar o tempo para as reações. E nesse caso, se tu tiver uma situação, tu tem um cruzamento à frente, tem uma sinaleira, tem algo, tu pegar e ficar com o pé sobre o freio, porque a tua reação vai ser bem mais rápida. Se a tua reação normal, né, o que se estuda hoje, que é uma reação do momento que a gente vê o objeto de risco até o momento da reação, da tentativa de frenagem, 3/4 de segundo, o teu tempo vai diminuir. Com certeza, tu vai ter um recurso a mais. Agora, tem aquele mito também de que as mulheres dirigem mais com o pé na embreagem, né? Você sabe alguma coisa? Isso aqui aparece aqui na... Agora não lembro qual que eu coloquei. Você colocou esse mito? Você colocou? Como um fato? Maniologia. Está dentro da... maniologia, ó. É a primeira mania. A mania de dirigir com o pé apoiado sobre o pedal de embreagem. Mas você acha que isso é mais das mulheres? Você sabe? Não, eu acho que é muito comum com os homens também. É comum também, né? É comum, por insegurança, né? Muita insegurança. Agora, professor Mário, na voluntariologia, na página 8, terceira linha,
os voluntários do projeto Sinal de Educação. Você poderia aprofundar? Você faz parte desse voluntariado? Essa pessoa está escrevendo de Madrid. Isso está nos voluntariados. Voluntariologia, na página 8, terceira linha. Eu não sou eu não sou voluntário desse projeto. Esse projeto é um projeto liderado pela Gazeta, lá um grupo lá de comunicação de Santa Cruz do Sul, que visa melhorar o trânsito na cidade e municípios vizinhos. Então, existe hoje, com essa preocupação com o trânsito, existem voluntários, né, de todos os tipos e locais que são criados para que as pessoas, né, aquelas pessoas, geralmente esses grupos de voluntários, muitos ocorrem, às vezes, porque acontece, às vezes, um acidente na família ou perde algum parente, e as pessoas, a partir dali, começam a se preocupar com essas campanhas e fazer esse voluntariado. Não, eu realmente não sou voluntário desse grupo, no momento não pertenço a nenhum grupo, nenhum projeto nesse sentido. Mas pretendo, com o tempo aí, a gente começar a ver essa possibilidade também. Agora, da mesma teletertuliana, na parafatologia, na página 8, primeira linha, você traz as assins despercebidas. E aí ela diz: conduzo meu carro com tranquilidade. Quando começo a conhecer o lugar, evito as vias rápidas. Mudo de país de 3 em 3 anos, em média. Ela mora na Europa. Para ir a algum lugar mais distante, prefiro estudar bem o percurso ou ir a primeira vez de metrô ou de ônibus, dependendo do país, com alguém. Mas se durante a minha condução aparecer algum imprevisto, tipo ser obrigada a pegar uma periférica, onde todos conduzem muito rápido, entro em pânico. Receio o caminho desconhecido e a velocidade alta. Na sua opinião, isso poderia ser um caso de assim despercebida? Como você analisaria esse bloqueio? Não, eu penso que não é assim despercebido. Eu penso que é algo que você ainda tem que ter a confiança em que você já é capaz. Você já é uma pessoa que se vê, pelo que está falando, uma pessoa organizada, que planeja a rota. Isso é só, no momento, uma situação nova para você. As situações novas sempre nos causam medo. Mas, como se dá para perceber pela tua organização, que você pode entrar nessas faixas, você já está praticando bastante, aí, pelo que se vê, conhece várias cidades e dirige para muitos lugares. Então, isso é uma questão de tempo, é uma questão de confiança em você. E fazer o seu planejamento. Com certeza, pelo seu histórico aí comentado, você vai se dar bem, não vai ter nenhum problema. Somário, tem uma pergunta que você já respondeu, mas é bom dar uma palhinha rápida. Ela pergunta sobre, na fatologia, página 7, 16ª linha, o que significa a regra dos 2 segundos? A regra dos 2 segundos, ela é usada, eu vou falar também sobre a outra regra, para que fique até mais fácil. Na cidade, quando está andando na cidade, o ideal é que você esteja atrás de se você está atrás de algum veículo, que consiga ver as rodas traseiras do veículo ou a placa do veículo. Isso mostra que você está numa distância de segurança entre o seu veículo e o veículo da frente. Na rodovia, isso aí não é possível. Então, como as velocidades são maiores, você precisa ter um ponto de referência, um marco quilométrico, uma árvore ou algo assim. O veículo da frente vai passar para aquele marco e você vai contar. 1001, 1002. Se você, antes de contar 1002, chegou naquele ponto, é sinal que você está muito próximo do veículo. Se você contou 1001 e 1002, e já contando, quase chegando a contar o 1003, você chegou àquele ponto, é sinal que você está com a distância de segurança. Se você necessitar de alguma situação de frenagem ou qualquer outro tipo. Agora, na página 7 também, em parafatologia, 2ª linha, a parapercepção das mudanças do campo no interior do automóvel a partir dos passageiros. Você já comentou também, né? Você quer comentar de novo? Não, vamos de novo.
Isso aí eu já comentei anteriormente, né, que isso aí começou, essa percepção que antes eu não tinha, começou a ocorrer quando eu comecei a dar carona, a levar os professores, for fazer um curso lá em Pelotas, fazer o CIP, e eu notei, né, comecei a prestar mais atenção e vi que o campo do automóvel, o campo já formado dentro do veículo, ele se modificava com a presença dessas pessoas. Claro que nesse caso era positivamente. Aí a partir daí eu comecei, havia um acréscimo no campo. Aí a partir daí eu comecei a notar para aquelas pessoas, os parentes, os amigos, para quem eu dava carona, eles entram no carro e eu fico atento a isso aí. E eu vejo, às vezes, por incrível que pareça, a gente às vezes até consegue perceber o que as outras pessoas estão pensando naquele momento. Tem momentos que ocorre isso. Então, assim, devido ao campo porque não sei se a pessoa viu a parte anterior que eu comentei, que quando eu entro no automóvel, no meu veículo, eu costumo esterilizar muita energia, trabalhar com estado vibracional, então crio uma blindagem. A partir dessa blindagem, dessa energia que eu tenho dentro do carro, eu crio uma facilidade maior do momento que alguém entra no carro, eu ter esse acoplamento e sentir essa energia. Agora, em efeitologia, na página 8, o último efeito. O efeito das manobras assertivas à frente, proporcionadas pelo estado vibracional profilático. Você poderia expandir? A partir do momento que você trabalhou com o estado vibracional, trabalhou com energia na direção do veículo, você vai ficar mais assertivo, você vai sentir, na hora da decisão, você vai estar pensando por si mesmo, você não vai estar recebendo influências externas negativas. Então, a tua manobra, com certeza, ela vai ser mais assertiva, porque você está preocupado, está com atenção no trânsito, e você não está recebendo influência externa, e você está usando a sua habilidade na condução do veículo. Tem uma pergunta também sobre o EV. De que maneira podemos utilizar a exteriorização de energias e o EV quando dentro do veículo na condição de passageiro? É com a finalidade de estabilizar o motorista? Isso também é muito positivo. Isso aí é uma das coisas, por exemplo, que a gente deve fazer quando pega um táxi. Porque às vezes tu pega um táxi e tu vê a pessoa lá que está dirigindo muito loucamente, como diz o outro, né? Então, criando um risco para a tua vida. Então, nesse momento lá, tu começa a exteriorizar, a trabalhar com energia, porque você às vezes está ajudando aquela pessoa que está com algum problema a se equilibrar. Então, sempre é positivo. Claro que no final disso, você sempre tem que fazer o desacoplamento. Trabalhar com a energia, trabalhar com EV, e depois, no final, que você já começou a perceber que houve alguma mudança no campo, começar a exteriorizar a energia pelo nucal chakra, e pelo umbilical chakra, pela região do umbigo e pela nuca, para fazer o desacoplamento. Isso aí é muito positivo. Se você tem nesse momento, se você vê que tem uma possibilidade de ajudar, porque a sua vida também está dependendo daquele condutor. Se você vê que há uma possibilidade de ajuda para que aquele condutor ele mude o procedimento dele, por que não exteriorizar a energia? Por que não trabalhar com estado vibracional? Por que não fazer aquela assistência, você visualizando uma oportunidade? Agora, em politicologia, na página 9. O professor pode falar a respeito da Política Nacional de Trânsito e das políticas públicas direcionadas à redução de acidentes nas estradas? Em que elas são adequadas e o que precisa fazer para melhorá-las? O que eu vejo, por exemplo, que agora tem a semana de trânsito. Eu sou contra essa semana, sobre os dias, algumas coisas eu sou contra. A semana de trânsito de 18 a 25 de setembro. Eu acho que a semana de trânsito devia ser o ano todo, porque todo ano tem acidente, todo ano tem situações. Aí na semana do trânsito, aí vai os atores para a televisão falar sobre trânsito, mas é só aquilo ali, acabou tudo. Então essa preocupação, existe essa política de trânsito a Política Nacional de Trânsito, que é sempre tentando fazer essa redução dos acidentes nas rodovias, mas eu penso que a mídia poderia ser muito mais usada nesse sentido, colocando situações a cada dia. O que a mídia quer hoje? Eu sei porque eu trabalho nessa área. Ela quer informação do acidente com vítima fatal.
ela não quer outro tipo de informação. Ela quer fazer, mexer, né? Quer fazer, não saberia nem dizer que palavra correta falar aqui. Mas o que promove a mídia é a situação, um acidente de fatal. Mas se ela usasse esse tempo, se ela usasse, por exemplo, 1% do tempo que ela usa para falar de vítima fatal, falasse sobre informações de trânsito, sobre como se proceder no trânsito, como dirigir, como fazer uma ultrapassagem, ou como evitar os riscos no trânsito, usasse 1% desse tempo, já teríamos um trânsito com certeza muito mais seguro, muito mais firme. Agora, professor Mário, em Fatologia, na página 7, na penúltima linha, você, por favor, pode expandir a ideia a respeito das oportunidades do desenvolvimento do senso de fraternidade no trânsito? Poderia nos dar dicas nesse sentido? O que eu tenho notado, o que ocorre comigo, por exemplo, eu venho andando numa via na cidade. Aí, de repente, eu vejo lá uma pessoa que já deve estar há algum tempo tentando sair. Ela está estacionada e ninguém deixa ela sair. Eu reduzo a velocidade, uso pisca e permito que ela vá sair, porque ela já está quase saindo. É o tempo mínimo que tu vai usar. Aí eu sinto que em seguida, mais adiante, quando é a minha vez de passar, no sinal, no semáforo, além disso, a pessoa faz o certo, a pessoa faz o sorriso, a pessoa faz um agradecimento, né? E a gente se sente bem, sente até um banho de energia com isso. E o mais incrível também que eu tenho notado é que aquela pessoa saiu, ela foi na minha frente e, logicamente, o sinal está abrindo para mim passar. Ou seja, se eu não tivesse apoiado aquela pessoa, o que eu tenho notado muito, dado aquela oportunidade para ela sair e entrar na via de trânsito, o sinal estaria fechado para mim lá, eu estaria parado esperando. Então eu parei no momento, dei uma oportunidade da pessoa voltar à via, seguir a sua viagem, e eu me sinto gratificado, porque eu vejo assim, quando chego lá, o sinal muda de vermelho para verde. Isso aí dá uma satisfação muito boa, muito legal para a gente. Agora, em Culturologia, na página 11, primeiro item. Você pode, por favor, falar sobre a nova cultura do trânsito? A nova cultura do trânsito agora é reduzir, né, o que eu tenho notado, nas avenidas, nas rodovias, quando há duplicação, reduzir esse número de acessos, né, que esse número de acessos está dando muito acidente. É uma cultura nova, né, que antes não existia. Eu tenho notado isso nas vias, né, principalmente as vias de trânsito rápido e as avenidas, que às vezes as pessoas se queixam porque tem que andar, às vezes, 2 quilômetros para poder contornar a via, fazer a volta, né? Isso já é uma cultura nova, porque tinha entrada de quanto é lado, os acidentes ocorriam direto, né? Então a pessoa já tem uma noção, olha, a tal quilômetro à frente, ou você vai ter um acesso para retornar, ou você vai ter um acesso para entrar em determinado lugar. Isso aí antes não havia. Então isso aí já é uma nova, para mim já é considerado uma nova cultura de trânsito. Agora, professor Mário, como lidar com situações de descoincidências dos veículos de manifestação durante a condução do veículo? Muitos veículos, né? O professor já experienciou, tem que fazer a descoincidência dos veículos físicos também, de preferência, né, para não ter colisão. O professor já experienciou esse tipo de problema? Conhece alguma técnica para minimizá-lo ou contorná-lo enquanto não se consegue parar o veículo? O ideal, então, se você não consegue parar o veículo, o ideal é que você reduza a velocidade o máximo possível e procure a pista da direita, né? E fique atento para ver se isso aí é alguma sinalética, algum descontrole, e tentar trabalhar mais o estado vibracional para te ter mais um domínio parapsíquico de ti, né, da tua pessoa, porque se essas descoincidências estão acontecendo no momento errado, no lugar errado, é sinal que a pessoa ainda não tem um controle sobre o seu parapsiquismo. Então ela deve se dar conta disso, ficar mais atenta, né? Para se ter ideia, tive uma época que eu estava no espiritismo e que eu tinha um colega médium. Ele chegou ao ponto de parar de dirigir o veículo, porque ele já não conseguia definir na rua quem era consim, quem era consciência intrafísica e quem era consciência extrafísica. Então ele teve um tempo, parou de dirigir, porque ele tinha uma mediunidade, que eles chamavam, né, que é para nós, é o parapsiquismo, muito exacerbado, e ele não tinha controle sobre isso.
Então, foi o momento dele, parou de dirigir, trabalhou isso aí, e depois voltou ativa, tranquilo. É, mais prudente, realmente. Agora, em tecnologia, na página 8, você poderia comentar um pouco sobre as técnicas de cobrir o freio, de empurrar e puxar o volante, de utilização do freio, de parada para evitar colisão frontal e manobra do reverso? Isso é na tecnologia. Tecnologia, na página 8. A técnica de cobrir o freio. É que já foi comentado anteriormente. Cobrir o freio você já comentou. É que o condutor preventivo ele antecipa o possível surgimento de riscos potenciais. Então ele posiciona o pé sobre o pedal do freio. Ele não vai frear o veículo, ele vai colocar o pé nas proximidades para que ele possa diminuir o seu tempo de reação. A técnica de empurrar e puxar o volante, essa técnica ela é ensinada nos Estados Unidos e já se usa muito aqui no Brasil, que é a pessoa colocar, né, as mãos na posição ali da 15 para as 3, ou seja, ou 10 para as 2, né, colocar no volante, e se ela vai convergir à esquerda, ela puxar com a mão esquerda o volante para a esquerda e empurrar com a mão direita o volante para cima. E se ela for fazer o contrário, né, se ela tiver que fazer o contrário, então se ela vai convergir à direita, ela puxar com a mão direita para baixo o volante e empurrar com a mão esquerda para cima. Isso seria a técnica de empurrar e puxar o volante. A utilização do freio. A técnica de utilização do freio, o que acontece? A pessoa, quando for frear o veículo, ela tem que realmente colocar o pé e apertar o freio. Não pode ficar bombeando o freio, como se diz, ela aperta e solta e aperta e solta. Se ela por acaso estiver usando um veículo que o freio é ABS, por exemplo, o veículo com freio ABS, ele não trava as rodas. Portanto, se a pessoa começar a fazer esse tipo de coisa, bombear o freio, o veículo vai seguir sempre andando. E a técnica de bombear o freio, no caso, ela é só usada em condições em que tu encontra uma pista escorregadia, em que tu, às vezes, tu trancou as rodas do veículo, que o veículo segue em frente, mas tu precisa destrancar as rodas para que o veículo novamente alinhe e volte para a pista. Nesse caso, então, tu vai ter que apertar o freio, dar uma soltada para destrancar as rodas, direcionar o veículo novamente, apertar o freio. Agora, essa técnica de parada para evitar colisão frontal. Na verdade, essa técnica de parada para evitar a colisão frontal não é uma colisão frontal com outro veículo que é no sentido contrário. É com objeto fixo ou com o veículo que esteja parado. Você vai se direcionar, né, se você vê uma situação de risco ou você vai frear o carro, vai puxar o freio de mão e vai tentar ficar paralelo à situação. Isso é uma técnica que é usada em direção defensiva, nos cursos de direção defensiva e evasiva. Isso aí é para a pessoa que já tem habilidade, são cursos especiais. Para a pessoa que realmente eles trabalham com trânsito, assim, trânsito de valores, carregar pessoas famosas, são esse tipo de gente que faz mais esses cursos. Essa técnica, a técnica de direção evasiva, é a técnica que no treinamento o pessoal coloca vários cones e tu tem que andar entre os cones, é um labirinto de cones, sem derrubá-los. É uma técnica que é usada em especial para usar em casos de fugas, de uma situação de risco, de um policial, por exemplo, que ele entra aí com um veículo em uma determinada local onde há tiros e há situações, ou com uma pessoa se envolva numa situação de sequestro, então ela usa essas técnicas. Não sei se perguntou sobre a manobra de reverso. A última que ele perguntou é de a manobra de reverso. Então, a técnica de manobra de reverso é utilizada pelo condutor em caso de emboscada, né? Em caso em que a rua é sem saída, ela é muito estreita. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai frear o carro, vai andar um tempo de ré, porque não tem como ela fazer a conversão naquele local. Ela vai engatar uma ré, vai sair em alta velocidade de ré, o máximo que ela puder. Então vai ter uma zona que eles consideram região de conforto, que a pessoa vai poder manobrar o carro. Mas se manobrar o carro, vai ser através de um cavalinho de pau, que eles consideram. É, né? isso que eu ia perguntar, seria se era o cavalo reverso, de pau famoso. Que é o reverso, que é chamado de reverso. Ok?
Agora, em caracterologia, na página 11, item 4, auto-organização. Quais os itens sugeridos para a revisão diária do veículo? Qual o... Item 4, auto-organização. Revisão diária do veículo. A primeira coisa é ver se a gasolina é suficiente para te chegar ao local onde tu precisa. Não adianta tu ficar empenhado com a gasolina, isso acontece muito. As pessoas ficam empenhadas. A segunda, né, é ver a calibragem dos veículos. Primeira coisa é tu planejar para onde vai, o que tu precisa que o teu veículo tenha condições. Olhar, né, se os equipamentos do veículo, como o extintor, está em dia, verificar se você está com um macaco, se está com a chave de roda, se o seu carro tem calota, se você tem uma chave de fenda para desprender as calotas, olhar se se os vidros estão limpos, né? Se a palheta lá está em condições, a palheta lá do veículo está em condições, se não estiver tem que trocar. Então tem que ter uma ideia geral, assim como se fosse sair. Sempre tem que fazer o seguinte, embora você vá andar uma quadra, pense que você vai fazer uma grande viagem. E aí você sempre estará certo. Veja a sinalização também, no caso. Tu liga lá os piscas, dá uma volta no carro, vê se está funcionando. Pergunta para alguém, olha, a luz de ré está funcionando, porque é uma situação que tem que manobrar o carro, e aí a pessoa não se dá de conta. O meu stop está funcionando, pede para alguém olhar. Tudo isso aí são itens importantes, que se você revisar, com certeza, você não vai se incomodar. Agora, no item 10, também aqui da caracterologia, visualização. Ela pergunta, a preocupação constante de ver e ser visto. Você pode esclarecer? Essa é considerada a regra número 1 do trânsito, é ver e ser visto. Então, o que acontece? Se o tempo começou a escurecer um pouquinho, liga as luzes de farol. Tente, se for possível, não ter o veículo de cor preta. O veículo de cor preta, ele fica muito difícil de se ver. Em rodovias, por exemplo, tem que ter uma luminosidade boa para se ver. Tente assim, começou a chover, ou começou a neblinar, use os faróis, né? Tente sempre ser visto. Isso é que nem o pedestre. O pedestre também tem que procurar sempre ser visto. O pedestre, de preferência, o ideal é que ele não use roupa preta. Um pedestre de roupa preta é muito difícil de ser visualizado. Um pedestre com a roupa mais clara fica mais fácil do condutor do veículo ver. Então, o ideal seria, aí nesse caso, né, é sempre ter ideia assim, vem cá, se questionando no trânsito, eu estou sendo visto, tu tem que ver as coisas, que a tua atenção está dividida. E outra coisa, se perguntar, eu estou sendo visto? Se você tem qualquer dúvida que está sendo visto, liga os faróis. Liga a sinaleira, no mínimo, né? E tente ser visualizado. Isso é um problema nas estradas, né? Aqui na Felipe Vancher, por exemplo, aqui em Foz mesmo, né? Não tem calçada em toda a extensão. Então, para o motorista é muito perigoso, porque os pedestres vão ali no escuro, não tem calçada e, às vezes, é muito difícil você enxergar. É muito perigoso mesmo, isso é um problema sério. Agora, ao verbetógrafo, em interdisciplinologia, na página 10. Você poderia falar mais e, se possível, trazer exemplos sobre os itens exemplologia, amparologia e pacifismologia? Eu posso fazer só dar uma clareada aqui para ela dessa sessão, Mário? Sim. Aí depois você complementa. Então, aqui para a teletertuliana, né, a gente chama atenção que essa questão da interdisciplinologia, aqui no verbete, ela é uma seção fixa do detalhismo, né, da divisão detalhismo, e a ideia aqui é o verbetógrafo colocar as disciplinas afeitas ao estudo daquele assunto. Então, não necessariamente a gente vai estar falando aqui de um caso, de um fato ou de um exemplo. Tá certo? É claro que pode convergir, pode ter, mas a ideia aqui é, por exemplo, se você quiser aprofundar ou estudar ou ampliar o seu conhecimento sobre o tema, você vai buscar essas disciplinas, tá certo? As disciplinas que são afeitas, que são correlatas
ao tema do verbete escrito. Tá bem? Não sei, Mari, você quer comentar alguma tá coisa? Perfeito, isso aí. O inicial já faz o comentário, né? Uhum. Dentro do trânsito, usar a profilaxiologia, né? A profilaxiologia, no caso, aqui é uma especialidade do verbete, né? Ela perguntou exemplologia, amparologia e pacifismologia. Tá, amparologia, né? Porque a gente, no trânsito, né, a gente tem que estar ligado, né? No amparo, né? Uhum. No sentido do amparo. O pacifismologia, porque o trânsito tem que ser pacífico, né? Então, se o trânsito é pacífico, todo mundo vai andar bem, vai diminuir os acidentes. Então, é nesse sentido. Então, como a pessoa já tinha comentado, já são especialidades da Conscienciologia, isso, que dá para fazer um enquadramento dentro disso sobre o assunto que é defendido aqui, que é a direção defensiva. Agora, professor Mário, comente, por favor, sobre a importância da Consim instruída enviar bons pensenes aos demais motoristas no trânsito para melhorar o holopensene do local. Bem, isso aí o que eu entendo é o seguinte, o que dá para entender é o seguinte, no meu entendimento, é o seguinte, a gente, né, nós aqui da Conscienciologia, todos os dias, né, todos os momentos que são também possíveis, trabalhamos com a esterilização de energia, porque a gente trabalha mais no momento, mais vezes com o estado vibracional, mas também tem os momentos que nós trabalhamos com a esterilização de energias. Quando a gente esterilizar energias, começar também a pensar no trânsito, né? Para que esse trânsito seja melhor, que as pessoas estejam mais conscientes, para que haja mais pacificação, mais paz no trânsito. Então, no momento que a pessoa tiver condições, essa pessoa que está comentando, sente lá na sua poltrona e comece a pensar sobre trânsito. E começar a pensar sobre trânsito, e começar a esterilizar energias, e começar a ver o que vai acontecer em sua volta, ficar atento à sinalética. E com certeza, muitas informações vão chegar. Vão chegar ideias novas, vai acontecer coisas assim que você vai notar bem a diferença. Então, se a pessoa no momento não tem condições de ser um voluntário, como aqui ocorre de trânsito, a pessoa tem uma preocupação e sente às vezes até que a sua PROEX está envolvida com o trânsito, então ela comece a ter um momento lá do seu dia que ela comece, ou quando está esperando alguém, começar a esterilizar energia além do seu veículo, ou veículo da sua pessoa, da família, começar a esterilizar energia para fora também, para o trânsito em si. E ter bons pensamentos, porque aí os amparadores, com essa tua possibilidade de abertura, os amparadores poderão usar essa tua energia para que haja as melhoras. Seria uma energia, você estaria consciente com essa doação. Agora, professor Mário, diz aqui o teletertuliano, trabalha em pronto atendimento e vemos que 70% dos acidentes traumáticos têm o envolvimento de motociclistas. Você já refletiu sobre as vantagens sociais em manter um meio de transporte que gera tantos danos, gastos e mortes para a sociedade? Ainda não consigo entender como a motocicleta pode ser considerada útil com tantas perdas. Inclusive, tenho colegas de trabalhos que possuem motocicleta, mesmo conhecendo a triste realidade estatística. Os motociclistas, realmente, a gente nota que eles são os quebradores de regra de trânsito. Por incrível que pareça, não existe, eu realmente desconheço poucos motociclistas que seguem o fluxo dos veículos. A maioria entra entre os veículos. A lei fala que os veículos, que a moto também é um veículo, tem que manter a distância de 1,5 metro entre os veículos. Se você deixar 1 metro entre o seu veículo do lado ou 50 centímetros, as motos passam. Moto tem que fazer a ultrapassagem somente pela esquerda, salvo naquela condição do veículo sinalizar que vai entrar à esquerda. E as motos ultrapassam pela direita. Então as motos, os condutores de moto, parece que eles não têm noção de vida. Para se ter ideia, esses acidentes que ocorrem mais são com esses entregadores. Os entregadores, parece que eles não são risco maníacos. Os motoboys que entregam encomendas, né? Então, eles acreditam que no tempo, que tem que ter um tempo para entrega e o tempo que vale, mas a vida deles não tem valor. Eles não têm noção do risco. Então, eu penso, né, que a situação,
Hoje em dia, o que acontece hoje em dia para que exista tanto motociclista? Uma situação, é o preço do combustível, que se torna mais barato, né? Porque ele anda ele com uma moto 125 aí, ele faz quantos quilômetros, né? Então é mais barato. A gasolina está barata também. Hoje em dia se considera que a gasolina está barata, porque eu digo assim, se todo mundo tem carro, é porque a gasolina está barata. Se você pegar, por exemplo, aí parar, botar uns cones, quando der um condicionamento na cidade, se você colocar os cones no final da rua e no início da rua e fechar, e mandar todo mundo descer do veículo, você vai notar que esse povo todo, 4 pistas, cabe num ônibus. Eles são cabíveis num ônibus de 40 e poucos lugares. Porque vai notar, o que a gente nota, que hoje em dia, em cada 10 veículos que a gente para, 7 veículos no mínimo tem uma pessoa só. Ou seja, o que acontece? Existe um número muito grande, uma ocupação muito grande do trânsito, uma ocupação grande, como é que eu posso dizer a palavra assim? Uma densidade no trânsito muito grande de veículos e com um mínimo de pessoas, né? Então, devia ser diferente, devia ter um incentivo ao transporte público para que essas pessoas, porque teria espaço para todo mundo. Hoje em dia, tu para um carro, tem uma pessoa só, tu para outro carro, tem uma pessoa, final de semana aumenta um pouco, mas é difícil, tu parar 10 carros, se tu começa a observar que tu vai ver, passa 10 carros para você vai ver que 7 carros tem uma pessoa só, e às vezes carros grandes, né? Então tu nota que isso aí também é um outro problema que se enfrenta no trânsito, que até que as pessoas mudem seus pensamentos, seus comportamentos, até lá a gente vai sofrer muito com isso. Vai chegar um ponto, ó, pelo que se vê aí, daqui a 10 anos, que não vai se ter mais como transitar. Tem locais hoje que a pessoa consegue chegar a pé mais rápido do que de carro. Claro. Hoje em dia, lá na nossa cidade, por exemplo, o pessoal que mora na região mais próxima do centro, não dá para ir de carro, porque vai estacionar o carro na porta de casa. Porque não existe. Nas grandes cidades isso ocorre já bastante, né? Brasileiras, pelo menos. No Rio é bem comum. Tem locais que é mais fácil ir a pé do que de qualquer meio de transporte. Agora, ao verbetógrafo. Gostaria que comentasse, dentro do contexto do seu verbete, sobre a nova lei que obriga, a partir do ano que vem, os veículos saírem das fábricas com airbags e ABS. Eu penso que isso é muito positivo. O airbag te dá uma segurança, o airbag vai te dar uma segurança no caso de acidente, apesar que eu já peguei acidente lá com airbag, que um veículo tinha 7 airbags e nenhum abriu. O veículo era um veículo e o veículo acabou o veículo, a pessoa saiu bem, mas o airbag não abriu. Então, eu acho que devia ser assim, não sei qual é a situação, por que não abriu, né? Mas eu acho que devia ter um controle de qualidade maior. E quanto a esse freio do ABS, eu acho que numa frenagem ele é muito importante, porque ele não vai travar as rodas. Se ele não travando as rodas, a pessoa numa curva, por exemplo, não vai mudar a direção, ela vai ter condições de manobrar o veículo e voltar à pista. E o airbag é uma situação, né, que já está comprovado, que além do cinto de segurança, ele é uma proteção a mais que ajuda muito. Agora, em Principiologia, na página 10, o que pode ser considerado mais importante em relação aos princípios da direção defensiva? É o primeiro princípio da Principiologia. O princípio da direção defensiva, o mais importante que eu considero é a atenção. Entre todos eles, né? Se você estiver atento a tudo, os outros vai ser uma consequência. As suas ações que você vai tomar, que vai depender da sua habilidade, vai ser somente uma consequência. A atenção sempre na condução do veículo. Esquece rádio, esquece celular, tenta não conversar com a pessoa do lado, né? Tenta assim, evitar, se conversar com a pessoa do lado, tiver que conversar, não virar o rosto, conversasse olhando para frente, olhando para a direção. A pessoa do lado, se ela também é preocupada com o trânsito, ela vai entender isso aí. Tu não precisa virar o rosto para a direita para conversar com essa pessoa. Tu consegue conversar com ela, olhando para frente, consegue ouvi-la e ficar atento ao trânsito. Agora, você poderia, em sindromologia, explicar e exemplificar a síndrome do pateta?
O Síndrome do Pateta, já em 1950, né, o Walt Disney já preocupado com o trânsito, ele criou o personagem Pateta. Então, o Pateta é uma pessoa, né, que, vamos dizer que é uma pessoa, ele é um desenho, né, em que ele, fora do seu veículo, o comportamento dele é um ótimo cidadão, né, ele paga os impostos em dias, ele ajuda as pessoas a atravessar as ruas, é atencioso, é muito gentil, mas no momento que ele entra dentro do veículo, ele se torna uma pessoa totalmente diferente. Ele se torna agressivo, não respeita pedestre, não respeita ninguém, xinga todo mundo. Então, é totalmente, ou seja, o veículo o transformou, é a armadura que o transformou. Ele assumiu uma outra personalidade que não é o Pateta. Seria isso aí. Então, isso aí, já o Walt Disney, em 1950, já preocupado com essas situações aí no trânsito que estava ocorrendo, né? Já fez esse desenho, que hoje tem muita validade, ainda é usado em muitos cursos de gestão defensiva, que mostra que as pessoas dentro do veículo, ela tem um comportamento, muitas pessoas, né, totalmente diferente do que o seu comportamento na rua. Só que ele se esquece de um detalhe: ele é motorista, mas ele também é pedestre. Ele vai passar para a situação do pedestre, então ele já deve ficar pensando nessa situação e pensar, na minha situação de pedestre, como eu gostaria de ser tratado? Ele começar a ver esses papéis, né? Na situação de motorista, como eu gostaria que o pedestre me tratasse, né? Tudo isso aí é importante, a pessoa no trânsito, a pessoa às vezes se colocar na mudança de papéis, ou na situação que está ocorrendo ali, ou na situação de um outro condutor que está dirigindo o veículo. Por exemplo, na situação que eu falei anteriormente, na pessoa que foi apertada no trânsito, por que não deixar passar? E se eu tivesse entrado naquela situação, como é que eu gostaria que essa outra pessoa me tratasse? Então, sempre ficar pensando, ficar jogando, fazendo esse espelho com o outro lado. Muito bem. Pessoal, nosso tempo está esgotado, então nós tivemos muitas perguntas hoje, hein? Parabéns, professor Mário. O tema foi, assim, realmente, estava precisando aí de ter um verbetógrafo esclarecendo sobre o assunto. Nós agradecemos a sua participação, aguardamos aí mais inúmeros verbetes, a participação dos tertulianos, dos teletertulianos, das perguntas feitas, e passamos então aos nossos comerciais. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. Assinaturas no livro de presença, 27. Perguntas presenciais, 10. Perguntas online, 37. Vamos aos recados de hoje. A professora Miriam, concurso Imersão em Ectoplasmia. A Ectolab, Associação Internacional em Pesquisa Laboratorial e Paracirurgia, em parceria com o CAEC, convida tertulianos, teletertulianos e demais interessados em qualificar a sua interassistência parapsíquica através da técnica do ectoplasma. O curso chama-se Imersão em Ectoplasmia e acontecerá nos dias 25 a 27 de outubro no campus CAEC. É um curso com uma carga horária de 30 horas, a participação de 15 professores, coordenados pelo professor Epicom Hernande Leite. O curso objetiva apresentar conceitos introdutórios sobre a ectoplasmia, aliados a práticas bioenergéticas, com foco na interassistência, esclarecendo e desmistificando a vivência deste fenômeno universal. Com 30 horas de atividade, abrange a participação na dinâmica interassistencial da paracirurgia, no laboratório de ectoplasmia, com oficinas da criticidade e mentalsomatologia, e aplicação de auriculoterapia e acupuntura. Haverá também atividades ao ar livre para o contato com o fitoectoplasma e também campo bioenergético. Os debates objetivam a compatibilização conceitual sobre os experimentos vivenciados. Informações e inscrições na recepção do CAEC, telefone 3525-2652, e-mails para contato caec@caec.org ou ectolab@ectolab.org. Obrigada. Verbete de amanhã,
Consim Operosa, especialidade Eficienciologia, verbetógrafa, professora Janete Muscoff. Boa tarde a todos, bom fim de semana.